Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam recebendo bem e entendendo bem o que a gente está aprendendo aqui na leitura do nosso livro. Bom, como vocês viram, o capítulo 4, eu tive um problema no áudio devido ao uso do meu microfone, mas não ao uso do meu microfone em si, né? Foi um problema no aplicativo que eu usei que não gravou legal. O áudio saiu muito baixo. Então eu vou refazer o capítulo 4 para gente, para que vocês, né? Porque eu li aqui, eu recebi o entendimento, mas vocês não puderam aproveitar esse alimento, né? Então, recapitulando, vamos ler novamente aqui o capítulo 4, né? Recapitulando, no capítulo 1, nós aprendemos as orações de Paulo, onde ele nos ensinou o, o Kenneth. Ah, por falar nisso, né? Eu falei no vídeo e vou repetir que eu aprendi a falar o nome dele. É Kenneth Reagan, o nome dele. Agora eu sei. Ah, moleque. No capítulo 1, a gente aprendeu as orações de Paulo, a oração que Paulo fez à igreja, orou a Deus para que a igreja de Éfeso pudesse ter sabedoria e entendimento da palavra. E o Kenneth, ele nos ensinou a tornar essa oração pessoal. E a gente sempre tem aberto ao estudo fazendo essa oração. Então, vamos lá fazer a nossa oraçãozinha para que a gente tenha bastante entendimento do que a gente vai aprender aqui no capítulo 4. Que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, meu Deus, eu te peço que na leitura desse capítulo nós possamos receber, meu Pai, o teu alimento, entender um pouco mais de como funciona o mundo espiritual, de como funcionam as ações do diabo na nossa vida e como nós podemos, Senhor, desfazer o poder dele. Senhor, nos ajude a caminhar no nosso dia a dia com a nossa fé e a nossa consciência blindada na leitura desse livro. Primeiramente, a tua palavra, mas com esse conhecimento agregado à autoridade que o Senhor nos dá na tua palavra, nós seremos mais que vencedores, como a tua palavra declara, meu Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo meu irmão, minha irmã que estão assistindo o vídeo, aqueles que ainda não aceitam a Jesus, não te aceitaram, Pai, que eles venham te conhecer, que verdadeiramente, Senhor, o Senhor mostre a eles o quão maravilhoso o Senhor é, para que possamos ter vida e vida com abundância, Senhor, como tua palavra diz. Assim eu te agradeço, meu Deus, que essa leitura nos fortaleça, nos faça crescer espiritualmente e nos faça nos aproximar de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estendi um pouquinho, mas é assim mesmo. Vamos lá. Aí no capítulo 2 ele diz o que é autoridade. Nós começamos a aprofundar o que é a autoridade e um pouquinho do que é estar num lugar diferente do que aquele que a gente se encontra. No capítulo 3 aí sim ele fala do lugar que nós estamos assentados com Cristo. E no capítulo 4 nós vamos ler como desfazer o poder do diabo e a ação dele nas nossas vidas. Eu tenho meu caderninho de estudo aqui, onde eu vou anotando as coisas importantes. Eu estou com outro estudo em paralelo a esse daqui, mas é para outra situação, para outra bênção. É, como vocês puderam ver, né, eu também tenho uma outra aquisição, que é a Bíblia King James de estudo, que está ali, a qual eu vou compartilhar com vocês também, mas antes de eu compartilhar ela, primeiro eu tenho outras coisas para compartilhar com vocês. Ali é mais voltado ao conhecimento bíblico, histórico, essas coisas. Mas aqui a gente vai
estudar a palavra. Então, lendo aqui o capítulo 4, ele se inicia dessa forma. Vemos em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra nos ensina que esses espíritos maus são anjos caídos, que foram destronados pelo Senhor Jesus Cristo. Nosso contato com esses demônios deveria ser com a consciência de que Jesus os derrotou, destruiu-os e os reduziu a nada. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, é onde fala isso. E agora que Jesus os destronou, podemos reinar sobre eles. Glória, glória a Deus. A traição de Adão. Originalmente, Deus fez a terra e sua plenitude, dando a Adão o domínio sobre todas as suas obras. Quer dizer, originalmente, Deus fez a terra e a sua plenitude, dando a Adão o domínio sobre todas as obras de suas mãos. Em outras palavras, Adão era o Deus deste mundo, mas ele cometeu alta traição e se vendeu a Satanás. Este, por intermédio de Adão, tornou-se o Deus deste mundo. E aqui uma pequena colocação, né? Coloca que se Deus é com um D minúsculo, tá? O Deus que nós servimos é Deus com D maiúsculo. O primeiro homem não tinha o direito moral de cometer traição, mas tinha o direito legal de fazê-lo. É que ele fala de livre-arbítrio, né? Deus ele nos deu as escolhas. Nós escolhemos e seguimos. Se você não escolhe por Deus, você escolhe pelo inimigo, porque não há como servir a dois senhores. Se você agrada a um, você desagrada o outro. Assim diz a Bíblia. Agora, o diabo tem o direito de estar aqui e ser o Deus deste mundo até que o contrato de Adão expire. Satanás tinha o direito de governar sobre nós até que nos tornássemos novas criaturas e entrássemos no corpo de Cristo, como vemos em Colossenses, capítulo 1, versículos 12 e 14. Dando graças ao Pai, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É por isso que Satanás não tem direito de governar nem tem domínio sobre nós. Entretanto, em média, os crentes têm mais fé na autoridade e no poder de Satanás do que no de Deus. Misericórdia, Senhor. A Bíblia não somente fala do primeiro homem Adão, mas também do segundo homem, do segundo Adão, Jesus Cristo, que se tornou o nosso substituto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ele é chamado de último Adão e no versículo 47 de segundo homem. Tudo o que Cristo fez, ele fez por nós. Nosso problema é que relegamos tudo para o futuro. A maior parte das pessoas das igrejas acredita que exercitaremos nossa autoridade espiritual durante o milênio. Se for assim, por que a Bíblia diz que Satanás será atado durante o milênio? Não haverá necessidade, então, de exercer autoridade, porque não haverá coisa alguma aqui que nos traga malefício ou destruição. Autoridade agora. Devemos exercer autoridade quando há coisas que nos prejudicam e nos destroem. Muitas pessoas creem que podem fazer pouco agora. Pensam que Satanás está na direção de tudo e de todos aqui. Lembremos-nos, entretanto, de que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Conhece bem essa passagem, né? Satanás dirige muito do que há na terra, mas não nos dirige, nem a igreja. Não tem domínio sobre nós, podemos dominá-lo e temos autoridade sobre ele. Glória a Deus. O sacrifício de Jesus ele tem um peso muito grande nas nossas decisões, principalmente se você aceitou viver por ele.
Quando você aceita viver por Jesus, você recebe, não estou falando, não vou falar agora assim, diretamente de autoridade, mas você recebe direitos que mesmo quando você não conhece a autoridade que você tem, você sabe que o diabo ele é sujeitado ao nome de Jesus. Entende? Mais ou menos o que eu quero dizer. Mesmo que a gente não conheça a autoridade que nós temos, nós sabemos que o diabo ele não tem autoridade sobre o nome de Jesus. Ele está abaixo do nome de Jesus. Quando você começa a entender um pouco sobre a crucificação, você já de cara já tem essa ciência, né? Você fica ciente disso. Mas aí, conforme a gente está estudando, a gente está percebendo que não é somente o diabo se sujeitar ao nome de Jesus. Ele vai se sujeitar a você e a mim, porque nós temos a autoridade de Jesus conosco. Continuando. Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. A gente acabou de falar isso. Será que a igreja deste século tem menos autoridade do que tinha logo após a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e o assentamento de Jesus à destra do Pai? E se a igreja tivesse menos autoridade hoje, teria sido melhor se Cristo não tivesse morrido? Mas não, graças a Deus temos autoridade. Precisamos implantar essas verdades em nossas vidas, meditar nelas e nos alimentar delas até que se tornem parte da nossa consciência. Lembra que eu falei de ciência? Precisa ter ciência disso. Falando de coisas sobrenaturais, comemos certos alimentos todos os dias, porque os médicos nos dizem que precisamos de determinadas vitaminas e vários minerais, etc., para a formação de corpos saudáveis. Do mesmo modo, há minerais e vitaminas espirituais que precisamos tomar todos os dias a fim de sermos crentes saudáveis. Jesus disse em Mateus 28:18, a parte B do versículo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda e qualquer autoridade que possa ser exercida sobre a terra deve ser feita por meio da igreja, porque Cristo não está aqui em pessoa, em seu corpo físico. Somos o corpo de Cristo, perdão, recolocando, né? Somos o corpo de Cristo. Embora lhe peçamos em oração, agora, Senhor, faça isso e aquilo, deixando tudo em suas mãos, ele nos meu Deus, sai fora, vai sair. Ele nos conferiu sua autoridade sobre a terra, ao seu corpo, à igreja. Assim, muitos problemas existem porque os permitimos, porque não estamos tomando qualquer atitude em relação a eles. Antes, deixamos que outras pessoas, incluindo Deus, façam algo. É importante aqui, ó, tem um ensinamento aqui. A gente não deve ficar esperando coisas da parte de Deus. A gente tem que buscá-lo. Lembre que já está preparado. Deus já preparou tudo. Tudo está preparado. A gente tem uma predestinação. Deus escreveu toda a nossa história. E Ele vai, à medida que nós vamos nos distanciando do propósito dele para a nossa vida, Ele vai nos recolocando de modo que a gente continue indo em direção, mesmo buscando outro caminho. Meu pastor da minha igreja deu uma palavra que foi bem legal. É como se Jesus fosse o nosso GPS. Quando a gente começa a sair do trajeto, ele começa a recalcular a nossa rota. Interessante, né? Mas é bem assim. Todo o propósito de Deus na nossa vida é que nós vivamos para Ele, que nós cheguemos ao reino do céu. Então, toda vez que a gente pega um caminho que sai da vontade dele,
ou que não condiza com a palavra, ele recalcula essa rota para que você tenha o mesmo destino, entendeu? Importante você ficar ligado nisso, né? É importante que eu fique ligado nisso, né? A minha trajetória deve ser reta, mas se eu me desviar um pouquinho, Jesus ele vai recalcular minha rota, porque lá no final o que ele quer para mim é o reino de Deus. Vamos continuar. Isso ficou claro para mim há anos. Quando estudava sobre o assunto, minha mente não entendia bem, mas eu a compreendia em meu espírito. Comecei a entender a autoridade que temos, enquanto orava pela salvação do meu irmão mais velho. Ouvi o Senhor me desafiando em meu espírito. Ele disse: faça você mesmo alguma coisa em relação a isso. Orava pela salvação do meu irmão havia anos. Ele era o que costumavam me chamar de ovelha negra da família. Apesar das minhas orações, parecia que estava piorando ao invés de melhorar. Sempre orava: Deus, salva-o. Tinha até mesmo jejuado. Estava propenso a voltar ao meu habitual modo de orar, mas depois que o Senhor me desafiou a fazer alguma coisa a respeito, depois de me ter dito que eu tinha autoridade, eu disse: em nome de Jesus, desfaço o poder do diabo na vida do meu irmão e clamo por sua salvação. Essa é uma oração que a gente deve guardar, né? Em nome de Jesus, desfaço o poder do diabo na vida do meu irmão e clamo pela sua salvação. Eu estou no propósito na minha igreja às quartas-feiras, que é pela minha família. Eu tenho buscado pela minha família para que eles também habitem em Canaã, que é a terra prometida. E essa oração aqui vai fazer parte das minhas orações lá. Então, se você quer, grave essa oração aqui. Em nome de Jesus, desfaça o poder do diabo na vida do meu irmão. E aí você pode falar o nome da pessoa e clama pela sua salvação. Amém, Senhor. Ordenei e não fiquei repetindo a mesma coisa ou orando indefinidamente. Quando um rei dá uma ordem, ele sabe que vai ser cumprida. Está entendendo aqui que você é colocado como um rei? Em relação ao diabo, claro. Você é rei. Você é a rainha em relação ao diabo. Você viu como ele é pequeno perto da gente? Lembra que no primeiro capítulo, no segundo capítulo, eu falei com relação ao volume da voz do diabo. Então, junta com isso daqui. Top. Deus é bom demais. Caiu alguma coisa aqui. Depois eu pego. Continuando. O diabo tentou me dizer que meu irmão nunca seria salvo, mas fechei minha mente e comecei a rir. Disse Satanás: não penso que ele será salvo. Eu sei que será. Desfiz seu poder sobre ele, tomando o nome de Jesus e clamei por sua libertação e salvação. Segui meu caminho assobiando. Decorridos 10 dias, meu irmão foi salvo. A palavra funciona. Amém, Senhor. Seja rápida a conversão da minha família, meu Pai. Como lidar com o diabo? Isso aqui é importante, tá? Presta bastante atenção nisso. Se você puder, anota essas coisinhas, porque ajuda você a memorizar. Todo estudo é muito bom você anotar, eu aprendi isso. Enquanto Satanás puder mantê-lo na incredulidade ou segurá-lo na área da razão, ele o chicoteará em cada batalha. Mas, se você prender na área da fé e do espírito, você o chicoteará todas as vezes. Toma! Foi mal. Ele não discutirá com você sobre o nome de Jesus, pois tem medo desse nome. Descobri que o modo mais eficaz de orar é aquele pelo qual você requer os seus direitos. Importante, ó.
O modo mais eficaz de se orar é aquele pelo qual você requer os seus direitos. Você toma posse dos seus direitos. Eu tomo posse dos meus direitos, em nome de Jesus. É assim que eu oro. Exijo os meus direitos. Pedro, na Porta Formosa, não orou pelo aleijado, mas ordenou que este fosse curado, em Atos capítulo 3, versículo 6. Você não exige de Deus quando cobra seus direitos, mas você cobra do diabo. Porque Deus já te deu todos os seus direitos, mas o diabo é que tira de você. O diabo que não deixa você alcançar os seus direitos. Toma de novo, diabo. Jesus fez essa afirmação em João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui ele não se refere à oração. A palavra grega para este contexto significa exigência, pedido, não pedido. Vou ler de novo para ficar bem entendido. Aqui ele não se refere à oração. A palavra grega nesse contexto significa exigência, não pedido. Por outro lado, em João, capítulo 16, versículos 23 e 24, o Salvador fala sobre a oração. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu vou-lo-á de dar. Tem umas palavrinhas, umas formas de falar que às vezes vão travar legal. Esses vou-lo dar. Eita. Mas vamos lá, seguindo. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria se cumpra. Aí ele abre aqui um parênteses. O Pai é mencionado aqui em conexão com oração, o que não acontece na passagem de João 14. De fato, o texto grego diz: tudo que você exigir como seus direitos e privilégios, você precisa saber quais são os seus direitos e privilégios. Isso aqui é importante. Deixa eu marcar aqui. Tudo que você exigir como seus direitos e privilégios. São meus direitos e meus privilégios. São seus também. Há muitos anos, quando pastoreava uma pequena igreja no Texas, uma mulher levou a irmã com uma doença mental grave, a fim de que orássemos por ela. Como havia tentado matar a si própria e a outros, fora colocada em uma cela por 2 anos. Entretanto, sua saúde tinha piorado e os médicos lhe recomendaram um período de licença em casa, pois não mais a consideravam perigosa. Isso tem uma linha cronológica, tá? Não foi assim, ela entrou e saiu, não. Às vezes na leitura a gente tem essa impressão, mas não é não. Quando sua irmã me apresentou como pregador, textos bíblicos começaram a sair sem parar da boca daquela mulher. Ela pensava que havia cometido pecado que não tem perdão. O Senhor me disse que ficasse diante dela e dissesse: sai, espírito imundo, em nome de Jesus. Foi o que fiz, mas nada aconteceu. Ela simplesmente ficou sentada, parecendo uma estátua. Sabia que tinha dito a palavra de fé. Não devemos ficar o dia todo ordenando aos demônios que saiam. Eles vão fazê-lo no momento em que você ordene que o façam, quando reconhecerem a sua autoridade. Tem de sair mais cedo ou mais tarde, mas aqui, ó, tem uma importância aqui, ó. O demônio ele só vai sair quando ele reconhecer a sua autoridade, a minha autoridade. Quando ele souber que quando você começa a abrir sua boca, ele já tem que reconhecer sua voz. Eu lembro de uma vez
uma oração que um pastor fez logo que eu entrei na igreja, bem no comecinho mesmo da minha caminhada. O pastor orava por uma senhora e eu lembro até hoje as palavras dele foram: demônio, você conhece a minha voz, então sai. Eu nunca tinha parado para pensar no porquê dele ter falado aquilo, mas eu nunca esqueci. E hoje faz todo sentido. Quando você tem autoridade, o demônio já conhece a sua voz. Ele sabe que ele vai ter que meter o pé, ele sabe que vai ter que ralar peito, que a ordem já foi dada. E ele tem que se sujeitar porque o nome de Jesus é maior. Tem uma passagem também, eu não lembro onde está, que fala, né? Ai daquele que tentar contra um ungido do Senhor. Você imagina uma lei, vamos botar assim, uma pena de morte. Você imagina que se você fizer X, a pena vai ser a sua morte. Aí a pessoa vai lá e fala assim, faz isso aqui. Você sabendo que aquilo ali vai gerar sua morte, você vai fazer? Você vai pensar milhões de vezes, entendeu? Eu vejo o diabo assim. Eu imagino uma pena de morte quando eu lembro dessa passagem. Ai daquele que ousar tocar no ungido do Senhor. Fica essa dica aí. Não sei para quem eu falei isso, mas faz parte, faz parte. Deus vai falando e a gente vai reproduzindo, né? Vamos continuar aqui, senão o vídeo vai ficar longo de novo. 2 dias depois, disseram-me que a mulher estava tendo um violento ataque, semelhante ao que tivera quando perdeu a consciência pela primeira vez. Aquelas notícias não me perturbaram. Lemos na Bíblia que, em casos como este, quando Jesus repreendia o diabo, as pessoas caíam e o diabo as torturava. Sabia que o inimigo estava só machucando aquela mulher antes de deixá-la para sempre, e que ela não ficaria mais possessa, o que realmente ocorreu. Os médicos a consideraram normal e deram alta para que ela voltasse para casa. 20 anos mais tarde, ela estava feliz e saudável, ensinando em uma classe de escola dominical e trabalhando no comércio. Aqui tem um ensinamento aqui que a gente também deve entender. Ó. Toda vez que o demônio vai sair de uma pessoa, ele vai tentar machucar ela, vai ficar se debatendo, tentando causar algum dano, porque ele já perdeu, né? Mas é importante também a gente ter consciência de que a gente precisa falar para aquela pessoa, né? Não abre a porta de novo, porque senão 7 outros demônios ainda piores vão entrar. Então é importante a gente ter esse entendimento. Vai expulsar o demônio, mas mantenha a porta fechada. Você imagina o demônio que fica batendo com a pessoa, jogando a pessoa para um lado para o outro, e depois entram 7 demônios piores que esse daí. O que esses 7 não vão fazer? O papel da fé na autoridade, né? Para a gente continuar. Acho que vai encerrar agora. É. A fé está envolvida no exercício da autoridade espiritual. Sim, há vezes em que os espíritos malignos saem imediatamente, mas se isso não acontece quando se profere a palavra, não os perturbe. Tranquilo. Firmo minha fé no que a palavra diz. A fé que algumas pessoas têm não se fundamenta na Bíblia, mas em uma manifestação. Ó, que importante, ó. Não é porque não aconteceu, que não aconteceu visivelmente, que não aconteceu. Entendeu? Você orou? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque o nome de Jesus ele é eficaz. Senão você está dando descrédito ao nome dele. Operam no campo dos sentidos. Obtêm-se certas manifestações. Acham que o diabo se foi.
mas ele não vai só pelo fato de ocorrer. Vou ler aqui para ficar no contexto. Mas ele não vai só pelo fato de ocorrer determinada manifestação. Ele ainda está lá e é preciso que se saiba disso e se exercite a autoridade. Quando as circunstâncias não mudam imediatamente, algumas pessoas ficam desanimadas e se voltam para o natural. Começam a fazer comentários incrédulos e derrotas a si mesmas. Dão ao diabo domínio sobre elas. E aí eu posso acrescentar aqui novamente. Dão ao diabo domínio sobre elas novamente. E contextualizando esse parágrafo aqui, a gente pode lembrar da passagem de Números. Números 14, versículos 26, 27 e 28. Em especial o 28, tá? Ele fala da murmuração do povo no deserto. É importante a gente vigiar nossas palavras. Para não É repetitivo porque é o que a palavra está querendo dizer, né? A gente dá mais crédito ao problema do que à solução do problema. Precisamos ficar vigilantes sobre isso. Quando as circunstâncias não mudam imediatamente, é aí que eu estou lendo de novo. Vamos lá. Smith Wigglesworth costumava dizer, vou botar só Smith para ficar mais fácil. Smith costumava dizer, não sou movido pelo que vejo nem pelo que sinto, sou movido pelo que creio, portanto fique firme na sua posição, firme na rocha. Antes de receber o batismo com o Espírito Santo, eu era um jovem pastor batista. Foi durante a Grande Depressão econômica dos anos 30 e eu ainda sustentava minha mãe e meu irmão menor. A precária pensão que minha mãe pagava, a precária pensão de minha mãe pagava as necessidades básicas, os impostos e a previdência social. Eu ajudava na alimentação. Tinha só um terno e mais uma calça durante aqueles dias de depressão. Haviam muitos roubos. Alguém havia roubado minhas calças em uma segunda-feira e eu tinha que pregar na quinta-feira. Na terça-feira, orei quando voltava do trabalho. Senhor, tudo que me restou foram essas calças velhas de trabalho, disse ao Todo-Poderoso. Até quinta-feira, esperava ver as calças que foram roubadas de volta no mesmo lugar onde elas estavam. Orei pedindo que o ladrão se sentisse muito infeliz e se visse obrigado a devolvê-las. Veja, é um espírito mau que faz com que uma pessoa... Meu Deus do céu, sai fora. Veja, é um espírito mau que faz com que uma pessoa roube. Estava lidando com aquele espírito e não com a pessoa, porque temos autoridade sobre os espíritos. Ordenei ao espírito que interrompesse a sua ação. Veja aqui, ó, tem um ensinamento importante aqui. A gente já aprendeu que a nossa luta não é pela espada, né, mas pelo sangue. É contra os principados e potestades. Então a nossa luta é em espírito. E a pessoa que está roubando, ela está roubando por causa de um espírito maligno que está agindo na vida dela. O que a gente deve fazer? Orar antes de sair de casa. E aí a gente já tem aqui uma dica de como orar, Senhor. Que o espírito de roubo que está nas pessoas na rua não chegue até mim, porque eu sou blindado pelo teu nome. Os teus anjos estão acampados ao meu redor, e se o inimigo tentar se aproximar, os anjos se manifestam àquele espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Que os anjos ao meu redor se manifestem para aquele espírito de maldade que está me cercando. Em nome de Jesus, que vejam milhares de anjos e saiam correndo. Capinem, sai fora. Na minha vida, não. O que é meu e ninguém tira. Me achei. Pronto. E aqui a gente vai terminar. Quando voltei para casa na quinta tarde, sabia que as calças estariam lá, e realmente estavam. Portanto, podemos e devemos levantar-nos contra o diabo.
como a gente acabou de fazer. Bom, gente, esse foi o capítulo 4. Tiveram algumas colocações aqui que foram importantes. É bom que você anote essas partes importantes para a gente aumentar a nossa capacidade de exercer a nossa autoridade. Espero que você tenha recebido esse alimento, que você o coma e que você guarde no seu coração para que a sua mente seja cheia daquilo que está no teu coração e aquilo que está no teu coração é a palavra de Deus. A gente já aprendeu que devemos guardar o nosso coração, porque a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus e cheio da autoridade de Deus, nosso entendimento vai ser, ó, lá de cima, olhando para o diabo pequenininho, botando ele para correr. Em nome de Jesus, que você seja abençoado por essa palavra. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Capítulo 5, hein? Já já.